Raíssa. Pode ir, professor? Pode. Alguns trabalhos científicos correlacionam as mudanças nas concentrações dos sais dissolvidos na água do mar com as mudanças climáticas. Rapidinho. O efeito coligativo depende da concentração. Então, você está dizendo ali, veja como eles gostam de cobrar isso, né? Então, tinha uma questão da Unicamp, ele dá um de campo novo. Então, um efeito coligativo depende da concentração. Quanto mais concentrado, maior vai ser o efeito coligativo. Tudo bem? Então, o efeito coligativo depende da concentração. Quanto mais concentrado, maior o efeito coligativo. Quanto menos concentrado, menor o efeito coligativo. Continua. Entre os fatores que poderiam alterar a concentração de sais na água do mar, podemos citar evaporação e congelamento da água do mar, chuva e neve, além do derretimento das geleiras. Tudo bem, pessoal? Ele fala em alterar a concentração. A alteração da concentração poderia ser uma diminuição, que é quando a concentração diminui, ou no caso aqui, eu vou chamar de concentração. Eu quero concentrar ele, assim. Tá, então você quer concentrar, a concentração vai fazer o quê? Aumentar. Como é o processo contrário, ou seja, eu vou diminuir a concentração, eu vou diluir. A outra possibilidade fazer reação. É óbvio que se você faz uma reação, a substância que você tinha vai deixar de ter. E se você deixa de ter a substância que você tinha, a concentração diminui. Perfeito? Por isso que lá em soluções, nós temos as diluições, nós temos as misturas de soluções com reação e sem reação. Perfeito? Qual é o objetivo? Alterar a concentração. Agora vamos ler para a gente pegar e compreender direitinho. A gente sai, a aula passada, a gente falou muito nisso, da fase do conhecer, que é o conteúdo mais básico, para a gente chegar aqui no compreender, para a gente conseguir então aplicar. Aí tem mais ponto associado a esse processo. Então, qual é a informação? Eu já sei o que é uma concentração. Como é que eu posso variar? Eu posso diluir, eu posso concentrar, eu posso reagir. Aí agora ele começa. Se eu evaporar a água do mar, eu estou concentrando. Então a concentração aumenta. Porque eu reduzi o volume da minha solução. Tudo bem? Agora, se houver congelamento da água, então a parte que congelou não vai estar com aquela quantidade de sal lá dentro dela. A parte que fica vai ficar mais concentrada. Quando congela, ele congela sem o... Não, ele não está considerando que vai congelar o oceano todo. Então, se congelou uma parte, ele não congela com a mesma quantidade. Mas ele congela com o soluto? Com o soluto, não. Ele começa a congelar uma parte da água, é como se fosse expulsando parte do soluto. Ele não chega a precipitar. A não ser que você tenha uma quantidade muito grande de sal para uma quantidade muito pequena de água naquela temperatura. E aí você pode chegar ao coeficiente de solubilidade e aí provocar precipitação. Perfeito. Você vai lembrar agora uma coisa. Deixa eu chupar um geladinho. Um geladinho de kisuke. Bota lá, vira geladinho. Se você começar a puxar, puxando só o líquido, daqui a pouco você tem um pedaço de gelo. Não é assim? Puxa assim, mais você tem um pedaço de gelo. Então mostra que a água estava congelada e naquele meio daquela estrutura de água tinha ali o quê? Uma água que estava líquida e estava dissolvendo a determinada substância. Fechou? Aí ele fala mais. Chuva e neve. Perfeito? Choveu. Cai mais água naquele negócio. Além do derretimento da geleira. Se as geleiras derreterem, aumenta a quantidade de água líquida e o resultado é você diminuir a concentração. De acordo com o conhecimento químico, podemos afirmar corretamente que a concentração de sais na água do mar, concentração de sal na água do mar, aí agora, acho que aqui foi 100% de acerto, por enquanto. O gabarito qual foi? Sim. Aumenta com a evaporação, porque evapora, então a concentração aumenta e o congelamento da água do mar e diminui com chuva ou neve. Tudo bem que está considerando que a neve está caindo no oceano. E aí ela vai derreter e um abraço. Professor, pode explicar para a concentração dos sais que você falou do efeito coligativo? O que tem a ver com os dois? O que tem a ver? Vamos lá. O efeito coligativo. Estamos construindo uma noção de efeito coligativo. 3 importantes e um importante também, mas ele foge um pouco da situação dos outros 3 primeiros. Quais são os efeitos coligativos? Eu tenho o efeito crioscópico,
que é o abaixamento no ponto de congelamento, sempre fica mais difícil. Ah, para congelar tem que esfriar, então você tem que esfriar mais. Eu tenho um efeito ebuloscópico, aumento no ponto de ebulição. Se antes ia ebulir uma temperatura, agora vai ebulir uma temperatura mais difícil, mais alta. E eu tenho um efeito tonoscópico, que está associado à evaporação. A gente então chama isso de redução na pressão de vapor. A pressão de vapor está associada à volatilidade. Então eu vou diminuir a volatilidade. Quanto maior a pressão de vapor, mais volátil ele é. Estou diminuindo a volatilidade. Então todos esses que você está vendo aqui está falando de mudança de estado físico. Esse último que eu falei não tem muito conexão com os outros, eu não sei porque é um efeito coligativo, é o que nós chamamos de osmose. Que também depende do efeito coligativo. Um efeito coligativo depende da concentração de partículas. Quanto mais partículas você tiver, maior vai ser o efeito coligativo. Partículas. Quanto mais partículas eu tenho, maior vai ser o meu efeito coligativo. Então ele fala, se eu tenho mais partículas, a concentração de partículas vai ser maior. Se a concentração de partículas for maior, então eu tenho um aumento da pressão osmótica. Eu tenho uma diminuição na pressão de vapor. Se a concentração é maior, eu tenho um aumento no ponto de ebulição. Se a concentração é maior, então queda no ponto de congelamento. De boa mesmo? No caso, você fala de intensidade. Intensidade. A intensidade desse efeito coligativo, ela depende da concentração de partículas. Que é a mesma coisa de efeito proporcional. Você tem um processo de proporcionalidade. Aí, para ser diretamente, a gente precisa pegar e ver outros fatores que estão associados. Perfeito? A gente não cair nessa relação matemática, e tudo que é proporcional nem sempre é diretamente proporcional. Pode ser proporcional ao quadrado, alguma coisa assim do tipo. Beleza?